No vídeo anterior, eu disse que a morte de Jesus na cruz não foi um plano de Deus. E nesse vídeo eu quero mostrar algumas evidências que mostram que a morte de Jesus na cruz foi um plano de Satanás. Satanás tentou matar Jesus 4 vezes. E para que Satanás consiga algo, a morte de alguém, alguém tem que cumprir uma responsabilidade. A mesma coisa é Deus. Então não pode arbitrariamente, sair matando sem um fundamento anterior, vamos dizer assim. Então vamos ver as 4 situações que Satanás tentou matar Jesus, e não, 3 delas não conseguiu porque as pessoas que tinham que cumprir a sua responsabilidade, cumpriram sua responsabilidade e assim Satanás não pôde matar. Mas nós vamos ver que na 4ª tentativa Satanás conquistou isso. A primeira tentativa, quando Satanás soube que Deus tinha um plano de, através de uma linhagem de sangue, enviar o segundo Adão com sangue puro e cumprir a sua missão, cumprir a missão que Adão não havia cumprido lá atrás, quando Satanás já conhecia todo esse plano, ele também arquitetou um plano para que isso não acontecesse. Então, da mesma forma que Lúcifer matou Adão, matou Eva, tanto espiritualmente, a queda causou a queda espiritual e a queda física. O que é a queda física? A mente e o corpo do homem não entrou em confusão, então causando assim uma consequência drástica, que não há felicidade, não há amor, há só conflito, confusão dentro do ser humano. E a queda espiritual, o homem também não conseguiu ter a ação com seus 5 sentidos espirituais, da mesma forma ação com os 5 sentidos físicos. Então, isso causou a queda do homem e essa é a situação que toda a humanidade vem vivendo. Então, o que Lúcifer precisava? Precisava matar o Messias. Precisava eliminar o Messias para que ele continuasse sendo o dominador do mundo. O Messias tinha a missão de não só recuperar a vida que Adão perdeu, mas também de dar a vida e guiar toda a humanidade para o cumprimento de sua responsabilidade, a finalidade da sua criação. Todos teriam a forma de entender por que fomos criados, viver o amor e assim por diante. A primeira tentativa, vamos lá nas tentativas, a primeira tentativa que Lúcifer tentou matar Jesus foi quando Jesus ainda estava dentro do ventre de Maria. Naquela época existia uma lei, dos homens, que se uma mulher aparecesse grávida, ela seria apedrejada até a morte em praça pública. E Maria estava prometida para José, e de repente Maria surge grávida. Então José, esse era o plano de Satanás, ela aparecendo grávida, não sabia quem era o pai, eles iriam matar ela e automaticamente Jesus morreria dentro do ventre. Porém, José não aceitou Maria daquela forma, Falou, agora você procura o seu caminho. Mas aí Deus precisava salvar Jesus. Então, o que Deus fez? Quando Deus viu essa ação de Satanás, Deus enviou um anjo, num sonho para José, avisando para ele que era para ele aceitar Maria, porque lá estava o Filho de Deus dentro do ventre. E José, então, para salvar Jesus, Deus necessitava que José cumprisse a responsabilidade. Qual que era a responsabilidade de José? Acreditar no anjo e aceitar Maria, pegar Maria e acolher ela. Então, Jesus estava dependendo do cumprimento de responsabilidade de José. Nós sabemos na história que ele cumpriu sua responsabilidade, acreditou naquele sonho, no anjo falando com ele, e levou e salvou Jesus, aceitando Maria. A segunda tentativa que
que Satanás tentou matar Jesus foi quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu, 3 reis magos que haviam recebido a revelação de Deus foi ao seu encontro. Então Herodes queria saber o que aqueles 3 reis que estavam fazendo em suas terras. Quando os 3 reis contaram que tiveram um sonho, que um rei iria nascer naquelas terras e que a profecia seria que ele seria os reis dos reis, Herodes ficou preocupado. Então, quando os reis foram embora, quando os 3 reis foram embora, Herodes havia pedido para que eles passassem no palácio para falar para ele quem que era a criança. E Deus havia, através de um sonho, avisado os 3 reis para não fazer isso, que a intenção de Herodes era má. Então, por quê? Porque Herodes falou, olha, se está nascendo um rei nas minhas terras, eu vou matar esse menino. Porque quem manda aqui, quem é o rei aqui, sou eu, ninguém vai ocupar meu lugar. Quando Herodes percebeu que os 3 reis haviam ido embora, enganando ele e não contou quem que é, Herodes mandou seus guardas fecharem a cidade, essa história está lá, muito nítida, né? E mandou matar, como ele não sabia quem era a criança, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, ele mandou matar todas. E aí Jesus estava lá com Maria e José no meio daquela confusão toda. Então Maria não sabia o que fazer, um anjo apareceu para ela e disse, olha, o Deus é um ser de verdade, pegue a criança e vá embora. A Maria ficou preocupada, mas aí se eu passar lá os guardas vão ver a minha criança e vão matar. Aí o anjo disse, ó, Deus é um ser de verdade, pegue a criança e passe com a verdade. Quando ela foi passar pela guarita, né, o guarda perguntou lá na estrada, o que você tem aí? Aí ela disse que tinha o rei dos reis, o seu filho, né? O guarda achou aquilo um absurdo, ela vendo todo mundo matando as crianças e não acreditou. Mandou ela passar, pensando que aquela criança era uma menina, né? Então, essa é uma história. E aí Jesus acabou sendo salvo pela responsabilidade de Maria de falar a verdade. A terceira, e aí ficou frustrada a ação de Satanás em matar Jesus pela segunda vez. A terceira tentativa, Satanás tentou matar Jesus, o segundo Adão, da mesma forma que tentou que matou Adão antes, através da palavra. Então, Satanás aproveitou que Jesus estava num estado de fome, porque estava com 40 dias fazendo jejum de 40 dias, né? E deu a ele as 3 tentações. Aí o próprio Jesus cumpriu sua responsabilidade e passou pelas 3 tentações, salvando a sua própria vida. Então a responsabilidade de Jesus foi cumprida. A responsabilidade de Maria foi cumprida. E a responsabilidade de José foi cumprida. Nesses 3 pontos salvaram a vida de Jesus. Na 4ª tentativa, Satanás usou o povo. E o povo não cumpriu sua responsabilidade. Tem um versículo que diz assim, veio para o que era os seus e os seus não o receberam. Esqueci o número dele aqui agora porque me deu um branco. Mas, como eu disse no vídeo anterior, existem vários versículos mostrando que o povo, Nicodemos, todos não cumpriram sua responsabilidade. Pilatos, os escribas, os doutores da lei, todos, e o povo acabou, então, cumprindo a responsabilidade, sendo influenciado por Satanás e levou Jesus à cruz. Essa foi a razão pela qual, se Deus, o corpo de Jesus teve um momento de dor, e aí Jesus pediu para Deus, o corpo pediu, se possível afasta de mim esse cálice. Mas o Espírito de Jesus, o Espírito de vida de Jesus, alertou o corpo e disse uma coisa fascinante, mas não faça o que eu quero, faça o que tu queres, faça a sua vontade, meu Pai. E Deus tinha o plano, quando Deus viu que o plano da salvação física estava se perdendo por causa da responsabilidade,
do povo que não estava cumprindo a sua responsabilidade, Deus arquitetou o plano da salvação espiritual. Mas para fazer a salvação espiritual, Deus precisava que Jesus fosse para o mundo espiritual vivo espiritualmente. Deus precisava que que Jesus pudesse cumprir a responsabilidade, não ficar fraco, e aí Deus teria o fundamento, o direito de ressuscitar Jesus ao terceiro dia e iniciar, assim, a providência da restauração, da salvação espiritual. E esse foi o plano de Deus. Então Deus, ao deixar o seu filho, sentindo muita dor no seu coração, Deus, vendo o sofrimento de Jesus, sabia que a hora que terminasse tudo aquilo, Jesus poderia entrar vivo no mundo espiritual. E aí Jesus abriria o caminho do paraíso, um nível mais alto dentro do mundo espiritual. E ali ele podia formar, assim, uma nova providência. E aí, quando Jesus chegou ao mundo espiritual, formou-se então a Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Formando uma união dessa Trindade, deu origem ao cristianismo. Surgiu a união de Jesus e o Espírito Santo, surgiu um fiel, uma família cristã, uma sociedade cristã, uma nação cristã, e hoje nós temos um mundo cristão. Então esse foi o plano da forma mais simples que eu posso explicar. Mas ao longo dos vídeos nós vamos aprimorar, aprofundar mais nesses sentidos. Mostrar aqueles que falharam seriamente com Jesus na sua história, no seu tempo. Essa foi a razão de Jesus ter salvo as pessoas. Se nós seguirmos sua palavra, seremos salvos espiritualmente.